Bom, continuando aí, então o estudo de funções, né? Nós temos, portanto, a gente estudou aí o conjunto dos números reais, né? O conjunto real. O conjunto real, ele possui todos os números, exceto as raízes, né, de números negativos e com índice par. Né? Então, raiz quadrada de menos 2, raiz quadrada de menos 5, menos 1, menos 4, raiz quarta de menos 1, raiz oitava de menos 1, qualquer raiz qualquer raiz par de um número negativo não existe nos reais. Fora isso, todos existem. Então, como que eu consigo representar perfeitamente o conjunto dos reais? Lembra aí as formas que a gente tem de representar os conjuntos? A primeira forma, né, é o diagrama de Venn. Diagrama de Venn, né, Venn-Euler, se preferirem, onde a gente cria uma figura planificada, coloca aí do lado o nome do conjunto, né, a letra maiúscula que representa esse conjunto, e escreve dentro todos os números. Bom, eu sei que o 0 é real, o 1 é real, menos 1 é real, o 2 é real, raiz de 2 é real, π é real, 1 sobre 3 é real, 2 quintos é real, 7 é real, 0,2 é real. Tá difícil escrever todos aqui, né? Acho que vai ser um trabalho impossível escrever todos dentro desse diagrama. Vocês não concordam comigo? Portanto, esse método aqui não é indicado, né, para representar os reais. Outra forma que eu posso escrever, né, por extensão, né? Então aí eu vou ter os reais. 0 é real, 1 é real, 2 é real, menos 3 é real, meio é real, π é real, raiz de 2 é real, e por aí vai. Difícil escrever todos esses números aí, né? São infinitos números. Então esse método aqui também não é o ideal. A gente pode representar, né, pela compreensão do conjunto e colocar aqui x pertencente aos reais. Só que foge um pouco da compreensão a gente colocar que os reais são os números que pertencem a ele, né? Então isso aqui fica um pouco estranho. Então também não é um método tão eficaz de representar. A gente poderia também representar que os reais, né, é o resultado dos irracionais com interseção não, união com os racionais. Só que também não é um bom método, né, de se representar os conjuntos. Porque eu vou ter que representar todos os irracionais e os racionais, então não deu certo também. Então, se você lembra lá as formas de representar um conjunto, você vai lembrar que o meio mais simples de representar os reais, né, aliás, a única forma de representar perfeitamente os reais é por intervalo. Então, vou fazer aqui um intervalo. Aqui estão todos os reais. Todos os reais que você imaginar estão aqui, né? A gente poderia pintar aqui para representar que tudo isso aqui faz parte, só que como não estamos excluindo nada, podemos dizer que toda essa reta já é o conjunto, né? Então, como que eu posso representar aqui o 0? Já tem ele aí. O 1 está aqui também. O 2, o 3, o π está aqui, né? A raiz de 2 está aqui. Então, percebam que aqui eu tenho menos 10, eu tenho qualquer número que você quiser representar, ele vai estar aqui, né? Então, o método mais simples de se representar é pela notação de intervalo, né? Ou que a gente chama essa reta, principalmente, de reta real, porque ela representa os números reais, né? Como a gente estava vendo anteriormente, uma função ela é definida
quando temos dois conjuntos, né, o conjunto A e o conjunto B, onde os elementos desses conjuntos eles se relacionam. Então tem uma relação aqui, né, essa relação pode sair de dois elementos diferentes e chegar no mesmo, desde que desse conjunto aqui, né, desse primeiro conjunto, só saia uma setinha de cada elemento. Quando isso acontece, a gente tem que isso daqui é uma função. Então a gente pode escrever aí a relação, né, usando a notação f de função, de A em A, de A em B, aliás, né? Então, os elementos de A estão se relacionando com os elementos de B. Eu poderia, então, representar isso daí de uma outra forma, né? Já que eu estou trabalhando agora com uma função, e essa função ela é bem definida, né? Por exemplo, eu vou ter aqui uma função bem definida, uma função. Essa função ela vai ser... Depois a gente vai ver aqui o que significa, né? Por que é isso daqui. Mas uma função que vai relacionar os elementos de x, né, com os de y. Então, essa função relaciona x com y. Lembrando que o x é o primeiro e o y é o segundo conjunto. Então, vou relacionar, né, vou fazer uma relação de função com os elementos do primeiro conjunto, de modo a surgir os elementos do segundo conjunto. Essa relação vai ser x mais 1. E quais conjuntos eu vou estar relacionando? Os reais com os reais. Ou seja, todos os elementos dos reais eu vou somar 1 para surgir os elementos desse outro conjunto real. Então, quais são os pares possíveis? Eu posso ter o x sendo 0. Se o x for 0, 0 mais 1 é 1, portanto y é 1. O x pode ser 1. Se x for 1, 1 mais 1 é 2, né? Portanto, y é 2. Pode ser 2, que vai ser 3. Pode ser menos 1, que vai ser 0. Ou pode ser menos 2, que vai ser menos 1. A gente pode ter aqui o π, que vai ser o π mais 1, né? Pode ter a raiz de 2, que vai dar pra gente a raiz de 2 mais 1. Depois a gente pode até calcular e arredondar aí. Então, tem muito número aqui, né? Muitos pares. Não dá para fazer essa relação, né? A gente viu que o diagrama de Venn não funciona. Não dá para escrever cada um desses, né? Por extensão não dá certo. Essa representação é válida. Dá para a gente fazer essa representação aí, né? Que a relação, né, disso daí vai gerar, né, a relação de R em R, né, a função definida de R em R, vai gerar aí para a gente elementos de x e y pertencentes a R ao quadrado, né, R2. Ou seja, isso daqui está dizendo para a gente que ao relacionar os conjuntos reais com os reais, eu vou ter pares, né, que pertencem ao novo conjunto, que eu estou dizendo que é o conjunto do R2. Né? Só um R elevado a 2 aqui. Não tem cálculo nenhum aqui, é simplesmente uma notação, um apelido que eu dei a esse novo conjunto. E como que eu posso colocar isso daí, né, de uma forma mais visível? Já que isso aqui está complexo de entender, não dá para ficar numerando cada par, não dá para desenhar essa relação. Como que eu posso fazer isso daí para ficar mais simples? Bom, aí a gente vai usar um recurso geométrico. Eu vou colocar aqui uma linha reta. Nessa linha reta eu vou colocar outra linha reta, formando um ângulo de 90 graus. De modo que, conforme for andando nessa direção, vai aumentando. Né? Então aqui são os menores, para cá os maiores. Conforme for andando nessa direção, vai também aumentando os números. Então aqui são os menores, aqui os maiores. Esse encontro, eu vou dizer que é o ponto 0, 0. Né? Então é 0 para essa linha e 0 para essa linha. E essas linhas são representações do conjunto real.
Então aqui a gente tem um conjunto real e um conjunto real, R e R. Então eu vou relacionar esses R's com esses R's, onde esse R aqui são os elementos X e esses R's aqui são os elementos Y. Então eu vou estar pegando os elementos X de R e relacionar com os elementos Y de R também. Assim eu não confundo, né? Esse daqui que é o primeiro, esse daqui que é o segundo, ou esse é o primeiro, esse é o segundo. Quando eu digo que isso daqui são os X e esses aqui são os Y, eu defino que esse é o primeiro e esse é o segundo, tá? Portanto, né, nossa relação era fx igual a x mais 1, né? A gente fez esses pares, né? Então eu vou colocar aqui, se o x for 0, se o x for 1, se o x for menos 1. Isso aqui eu acho que já basta pra gente. Então, eu tenho o seguinte, eu troquei o x por 0, né? Troquei o x por 1 e troquei o x aqui por menos 1. Eu disse também, né, que o f de x é a mesma coisa que y. Portanto, isso daqui é o mesmo que y. Ou seja, se o x for 0, quanto que vai ser meu y? Né? Se o x aqui é 0, o y é 0 mais 1, 1. Se o x é 1, y vai ser 1 mais 1, que é 2. E se o x for menos 1, y é menos 1 mais 1, que é 0. Ou seja, aqui estão os x. 0. Quando o x for 0, o y vai ser 1. Então, quando o x é 0, o y vale 1. Quando, né, deixa aqui marcadinho, que esse ponto específico, né, ele está representado por x valendo 0 e y valendo 1. X valendo 0, y valendo 1. Né? Podemos colocar ele aqui como 0, 1. Lembrando que é x e depois y. Se o x for 1, o y vai valer 2. Então ele está aqui, olha, que legal. Se o x for 1, o y vai valer 2. Se o x for menos 1, lembrando que para cá, né, segue a seta. Para cá está aumentando, portanto, se é menos 1, ele está aqui. Se o x for menos 1, o y ele vai valer 0. Então, se o x aqui é menos 1, o y é 0. Então, x é menos 1, y é 0. Então, repare que isso daí, na verdade, é essa relação aqui, né? 0, 1, menos 1. 1, 2, 0. Eu estou relacionando o 0 com 1, o 1 com o 2 e o menos 1 com o 0. De modo que essa relação segue essa lei, né? Essa lei aqui de existência, onde o f de x é x mais 1 e isso é y, né? Portanto, eu tenho, quando eu falo isso, eu estou falando que eu estou relacionando os elementos dos reais, né? Os elementos de R com os elementos de R, tá? E isso, se eu for colocar, né, nesse desenho geométrico, a gente tem essa linha. Essa linha, percebam que a linha ela é formada de diversos pontos, um do ladinho do outro. E cada um desses pontos, desses infinitos pontos, é um par, né, de relação. Já que R é infinito, e esse R também é infinito, as relações são infinitas. Portanto, essa linha aqui tem infinitos pontos, tá? Que são relacionados x e y. E quando a gente tem esse desenho aqui, nessa figura geométrica, a gente está desenhando o que a gente chama de plano cartesiano. E quando a gente tem essa reta aqui, a gente tem o que a gente chama de função. Ou gráfico, né, da função. Então,
o que é o gráfico da função? É simplesmente a relação de R em R, né? Uma relação de reais com reais, definido por uma lei matemática que surge em infinitos pares. E isso daí é o que a gente chama de gráfico da função. Na próxima aula a gente vai estudar esse gráfico e vai entender o que ele é, para que ele serve, o nome de cada coisa aí e como que ele vai ser montado, né? Depois a gente vai estudar as partes das funções e por aí em diante. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso fique alguma dúvida, pode me perguntar ou jogar aí no grupo. Boa sorte e bons estudos.